Oi, povo do meu canal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu dei uma sumida, né, de novo, mas dessa vez eu tô olhando aqui o Noah, tá? Ele tá dormindo na rede. Vocês estão vendo um reflexo aqui, na parte da câmera. Minha tela tá trincada, então assim, tá aparecendo esse reflexo. Desculpa pela má qualidade, mas em breve eu vou arrumar isso aqui. O que eu vim falar com vocês hoje? Bronquiolite. Meu bebezinho de 11 meses, né? Fez 11 meses recentemente. A gente ficou internado 6 dias com bronquiolite. Desculpa a minha voz, tá ruim. Eu tô com a garganta ruim. Eu tô meio rouca. Tô tossindo. O tempo tá ruim, né? Então, não tem muito o que fazer. E eu preciso vir falar com vocês. Gente, situação que tá o cabelo. Eu vou tentar arrumar o foco aqui pra dar uma melhorada. Eita, tá ruim mesmo o negócio. Hoje tá bugado o negócio aqui. Deixa eu arrumar vocês. Aqui. É porque eu quero olhar o Noah. Bom, vamos lá. Bronquiolite. Pai, mãe, se atentem. Porque as pessoas ficam falando, não, porque a bronquiolite é poeira, bronquiolite é friagem, bronquiolite não pode isso, bronquiolite não pode aquilo. Eu sou mãe de 2 meninos, pra quem não me conhece, meu nome é Lindsay Oliveira. Eu sou mãe, né, de 2 meninos, um de 6 anos e um de 11 meses, que é o Noinha, que é o que ficou internado recentemente. Deixa eu falar minhas 2 experiências com a bronquiolite. Gente, aqui tá complicado. Tá. Minhas 2 experiências com a bronquiolite pra vocês. Quando o Ia teve bronquiolite, foi em 2020. Então, 2020. E foi na época da Covid, então ele não internou. A gente tratou a bronquiolite dele em casa. Qual que foi os sintomas? Febre, tosse, respiração, cansadinho, sabe? Quando a barriga fica... Esse assim, ó. Quando isso aqui, ó, afunda na respiração, e seu bebezinho, isso aqui é um esforço respiratório. Então, assim, eu não sou médica, tá? Eu sou mãe. E eu tô vindo trazer pra vocês a experiência que eu tive de mãe. Pra melhores soluções, precauções, prescrições, você precisa procurar um pediatra pro seu filho. Ou se ele tiver com esses sintomas e você que é mãe percebeu, mas ainda não apareceu febre, procure um pediatra pro seu filho. E assim, tem pneumologista, você pede um encaminhamento pneumologista num clínico geral. E cuida. Como que a do Ia, na época, sarou? O Ia fez natação, que ajudou muito a respiração dele. E eu tô pensando em voltar com a natação pros 2 agora. Só precisa melhorar o recurso financeiro. Eu tô vendo umas metas aí, algumas coisas pra poder ganhar um dinheiro a mais. O YouTube, eu tava indo muito bem aqui no canal. Mas eu deixei de trazer vídeo, eu deixei de trazer conteúdo, eu sumi. Então, assim, o que o YouTube entende? Que eu não sou mais uma pessoa prática pra ele, boa pra ele. Então, acabou que caiu minhas horas, caiu minhas métricas, caiu meus seguidores. Ficou bem complicado. Então, beleza. Essa foi a primeira experiência com o Ian, que hoje em dia tem 6 anos. O Ian teve bronquiolite 2 vezes e ele teve uma vez pneumonia. Ah, porque você não cuida? Gente, a bronquiolite é um vírus. O Ian, bebezinho, ia pra escola. Atualmente é a mesma escola que o Noah também pegou a bronquiolite. Mas na época do Ian, eu não morava de aluguel. Então, eu tive a opção de sair do meu trabalho e cuidar do meu filho os 2 primeiros anos da vida dele. Então, assim, eu fiquei com o Ian os 2 primeiros anos dele, cuidando dele em casa. Eu, atualmente, na minha realidade, eu não tenho essa opção com o Noah. Eu não posso sair do meu trabalho ou deixar de trabalhar pra ficar full com o meu filho. Gostaria? Como mulher, não. Como mãe, sim. Por que como mulher não, Lindsay? Porque a gente tem necessidades. Eu trabalhando, eu não consigo fazer o que eu quero. Imagina se eu não trabalhar. Aí, assim, porque... Ah, mas por que você não consegue? Porque eu faço tudo pros meninos. Eu faço tudo pros meninos. Tudo. Ah, mãe, tô com vontade de comer isso, eu compro. Ah, mãe, quero fazer isso. Faz. Fora isso, eu tenho luz, aluguel, gás, escola.
Ah, mas minha pensão. Joia. O Noah ainda não recebe, né, pensão. A do Ian é full pra escola. Então, assim, os outros gastos são meus. E eu tenho eu tenho assim, por mais que a. É porque assim, as pessoas idealizam muito, generalizam muito, né? A pensão do Ian, ela é alimentícia. Então, assim, eu ponho na escola. Por quê? Porque sozinha eu não tenho como pagar uma escola. Então, o que eu faço? Eu cubro toda a alimentação do Ian e a pensão é pra escola. Eu só entro com a inteira da escola, mais todo o restante. Vocês entenderam mais ou menos como que é? Porque, assim, às vezes eu escuto julgamento. Então, porque já faz isso, já faz aquilo. Calma, gente. Eu não tô vindo pedir nada pra ninguém. É claro que se alguém quiser, no caso, né, o pai, puder ajudar mais, poxa, da hora, mas se não puder, ele tá arcando com o dele. Ai, peraí que o meu tá acordando. Só me enganou. Então, eu não sou nenhuma, né, mercenária safada que vai chegar e vai falar assim, tem que fazer mais, porque eu sei que tá fazendo com o dele. Então, assim, esse assunto é só pra deixar bem esclarecido, porque às vezes eu escuto piada. Escuto piada não, leio, né, coisas que não é pra ler. E assim, tem coisas que a gente não precisa explicar. Sobre a bronquiolite do Noah, porque o que aconteceu? Na terça eu estava no trabalho, a diretora dele ligou pra mim. Eu até achei que era com o Ian, porque eu retornei, ninguém me entendia, eu fiquei desesperada. E aí, quando a diretora atendeu, ela falou que o Noah estava com uma febre de 39 graus. O Noah já tinha apresentado tosse antes. Não era frequente, era na madrugada, entre 4 da manhã, 3, 4 da manhã, que é quando tá frio. Ele estava tossindo. Eu já estava atenta à tosse dele, mas eu não estava atenta à respiração dele. E aí, na terça, a professora ligou, a diretora ligou, eu fui sair do trabalho e avisei o pai dele, vamos pegar o Noah e vamos pro hospital. Pegamos o Noah e fomos pro hospital. Isso na terça. Fomos pro hospital, ficamos lá com o Noah. Cuidei dele na quarta, eu fui trabalhar. O Noah ficou com o pai, eu falei que não era pra ir pra escola, porque assim, se ele não tava bem, ele não tem que ir pra escola levar vírus. Só que eu sabia que assim, ele não estava porque ele teve um caso febril, né? Na madrugada de quarta pra quinta, né? Ele piorou. Na quarta noite ele estava ruim, não estava bem. Ele teve febre. Eu dei dipirona pra ele, a febre baixou, ele comeu. Na madrugada pra quinta-feira, o Noah piorou. Teve febre, dei dipirona, a febre baixou, ele voltou a dormir. Quando acordamos de manhã, o Noah estava com febre de novo. O que eu, mãe, fiz? Taquei ele no banho. Gelado? Não. Banho morno. Eu e ele fomos pra água. Febre baixou. Noah voltou a dormir. Neste dia, na quinta, eu peguei dois home office, porque minha mãe é a que cuida do Ian a parte da manhã, até o pai dele pegar e levar ele pra escola. Minha mãe não estaria em casa, ela foi trabalhar. Então, assim, eu não ia ter quem ficasse com o Ian pra mim. Então, eu pedi um home office lá na empresa, eles me liberaram o home office, devido às circunstâncias, porque lá não pode fazer mais de um home por dia, por semana. Devido à circunstância, me liberaram o home office. E graças a Deus por isso, porque senão eu não teria visto meu filho fraco daquele jeito que eu vi. E eu estava trabalhando com meu chefe, conversando com meu chefe numa reunião. E fomos e ele me liberou, falou, Lindsay, vai cuidar do seu filho. Porque o Noah tinha baixado a febre. Ele voltou a dormir porque ele estava cansado. Ele estava estafado, sabe? E ele dorme na rede. Não na rede, tá? Ele tava na rede aqui na sala na hora, eu tava no chão do lado dele. E eu tava ouvindo ronronado, assim, sabe? Tipo, como se tivesse alguma coisa agarrada aqui na gargantinha dele. E quando eu olho pro meu filho, ele tava cansado, dormindo cansado. E eu entrei em desespero, porque ele é um bebê. O bebê, geralmente, gente, ele já respira mais frequente que a gente adulto. Por quê? Porque ele tá em fase de desenvolvimento,
tudo pra ele é mais acelerado. Então, assim, ele tem a respiração mais full que a gente. Muito mais, sabe? Vocês estão entendendo, mais ou menos? E aí eu avisei o pai dele. E a gente foi pro hospital. E aí eu pedi ajuda de novo, né? O pai do Ian deu o maior suporte. A gente pegou o Ian, ajudou, ficou com ele pra mim. E eu já imaginava que o Noah não tava bem. E eu já imaginava que seria um caso de bronquiolite. Só que como eu já tinha ido com ele na terça-feira no hospital e a médica liberou afirmando que era um resfriado forte, eu fiquei muito pé da vida. Porque se na terça-feira que nós tínhamos ido, ela tivesse olhado pro Noah com outro olhar talvez, ele não teria se agravado tanto para não precisar de uma internação. E o Noah foi na quinta e na quinta ele internou. Meio-dia a gente estava dentro do quarto, internados. Então assim, meu filho sofreu, furaram meu filho, perderam a veia do meu filho, furaram a mãozinha do meu filho, tiraram o sangue do meu bebê. É claro que assim, tudo foi pro cuidado. Graças a Deus não tenho plano de saúde. Fico pensando se fosse pelo SUS. Meu Deus, eu fico angustiada só de imaginar. Então assim, meu filho ainda tá usando bombinha, tá usando Aerolin, Clenil, Prednisolona, amoxicilina. Tá tudo isso em casa. A gente teve alta ontem do hospital, mas ele ainda está sendo medicado. Agora ele tá dormindo, porque ele também tá cansado ainda. Porém, a respiração dele melhorou muito. E o que aconteceu com o quadro do bronquiolite? A bronquiolite é os brônquios inflamados, que é onde passa o arzinho, né, da criança. Gente, não é porque tem tapete na minha casa, não. Porque na minha casa tem tapete de chão. Eu amo tapete. Fui criada com tapete. Eu gosto. E eu fico escutando, não, porque não pode. Eu perguntei pra médica lá, tem problema tapete? A médica afirmou, não tem, desde que você aspire bem. Eu tenho aspirador? Não tem. Então já é um problema. O que eu tenho que fazer? Eu varro muito. E tem que manter, não pisar, né, com o sapato no tapete, manter lavado e afins. No verão, a gente pode tirar o tapete aqui de casa, porque a casa fica um forno, uma airfryer gigante. Peraí, tá acordando de novo? Vamos. Oi? Vocês caíram. Desculpa, gente, vocês caíram. Vocês caíram. Aqui. Essa casa fica um forno de quente. Então, assim, não precisa de tapete. Mas agora tá frio. Então, assim, agora precisa. Agora precisa de tapete. Vou dar uma aqui, peraí. Agora precisa de tapete. E aí, eu fico ouvindo, porque eu nunca coloquei meu filho no chuveiro pra baixar febre. Gente, não sei que mundo que vocês vivem. Quem é mãe, no geral, acredito que já tenha feito isso algumas vezes. Ou você é mãe de primeira viagem e não sei também qual é a sua teoria, mas eu sempre fiz isso. Ok, não tem problema, cada um cria seu filho como acha necessário. Mas eu sei que a febre baixa com banho. Então, assim, fica aí de dica pra vocês. Se vocês não sabem disso, que abaixar a febre de uma forma mais rápida não é eficaz, porque ela volta. É momentâneo. Porém, já muda o organismo da criança quando a febre vai embora. Vai pro banho com a criança, fica lá uns 20, 30 minutos. Mas é a luz cara, dane-se a luz. Dinheiro você trabalha e conquista, né? E paga com a sua conta de luz. O importante é a saúde e o bem-estar do seu filho. E é isso, ele ficou muito cansado, muito estafado. E ponham na cabeça de vocês, bronquiolite, ela é viral, ela é um vírus. Quando eu voltei com o Noah pra buscar o Ian na escola, na terça mesmo, que a gente saiu do hospital, fui pegar o Ian, a diretora avisou, 2 crianças estavam internadas com bronquiolite da sala do Noah. Então, assim, eu já deduzi, ele está com bronquiolite. Porque é um vírus. E ela ataca as crianças até 2 anos de idade. Então, assim, o Noah tá sarado? Não. Tem uma vacina pra isso? Tem. Segundo o médico, ela custa R$3.500. Uma vacina para bronquiolite. Aí eu fico me perguntando para a Organização de Saúde da Vida se vocês estão pensando, é claro, e o médico avisou, tem crianças que conseguem tomar a vacina. Você tem que se enquadrar em que caso? Prematuridade, tipo, extrema.
quadro respiratório ruim, baixa renda, tipo, passando fome, pra você tomar essa vacina de graça. Sendo que você quase perdeu seu filho. Eu conheço uma menina que perdeu a filhinha dela por bronquiolite. Então, gente, mata. Se você não cuidar, a criança morre. Não é uma parada de brincadeira, não é uma parada tranquila de se cuidar. Tem que ter atenção e tem que ter cuidado. Bom, se você é novo aqui no meu canal, deixe seu like, se inscreve aqui. Um beijo pra vocês. Meu filho está bem melhor, graças a Deus. Continuamos com a medicação em casa, eu tô cuidando dele. Segunda-feira eu volto pra empresa. Eu espero muito também que a empresa veja o lado da mulher, porque eu tenho muito medo disso me prejudicar no futuro. Eu ser uma opção para um corte, porque a empresa não quer alguém que não seja funcional. Nem eu gostaria. Mas eu não pedi pro meu filho ficar doente. Então, não foi uma coisa que eu gostaria que acontecesse. E assim, me dá até medo. Mas é isso. Ó, beijo pra cada um de vocês. Fiquem com Deus.